Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula de número 13, a aula Operação Condicional, if e else. Bom, agora que vocês já conhecem o nosso ambiente de programação, o Anaconda, vamos começar a aprender algumas funções que iremos utilizar na construção dos nossos algoritmos. Entre elas, vamos começar com as operações condicionais if e else, correto? A estrutura da nossa aula está dividida em 3 tópicos. Vejamos aqui, primeiro, vamos falar sobre a estrutura de um algoritmo, ou seja, antes de começarmos a apresentar as funções de if e else, vamos dizer algumas regras que precisamos saber quando vamos começar a desenvolver o nosso algoritmo. Afinal, já disse a vocês que as linguagens de programação existem regras para que possamos descrever os comandos e as funções que desejamos. Então é isso que vamos discutir na primeira parte da nossa aula de hoje. Em seguida, vamos apresentar finalmente o comando if. Podemos pensar no comando if pela sua tradução literal do inglês para o português. Podemos pensar nele como comando se. Vamos fazer algo se isso for satisfeito. Se uma condição for satisfeita, faça uma determinada ação. É desta forma que podemos pensar sobre o comando if. E vamos aprender qual é a sua estrutura, de que forma declaramos os parâmetros para a sua utilização. Eu quero que vocês se lembrem que sempre, eu disse sempre, você deve estudar a estrutura de um comando, a estrutura de uma função, antes de começar a utilizá-la. Lembre-se que temos a função help no Spider, que pode te ajudar a isso. Então, se utilizá-la, ela irá te dizer como a estrutura deste comando deve ser feita. Além disso, lembre-se de utilizar a globalização da informação a seu favor. Existem sites oficiais da linguagem Python onde são descritos todos os passos necessários para a utilização de diversas funções. Então, toda função que você queira utilizar, todo comando que você queira utilizar, lembre-se sempre de estudar como ele é parametrizado e como ele deve ser utilizado. Assim, você vai evitar problemas quando for aplicar essa solução. Agora, um comando que é conhecido como complementar ao comando if é o comando else. E também podemos utilizá-lo e pensá-lo como na forma da tradução literal, do senão. Pense comigo. Se uma condição for satisfeita, faça uma ação. Se não, faça outra ação. É desta forma que podemos pensar no if e no else. Dois comandos importantíssimos e muito comuns de utilização em diversos algoritmos. Eles vão ser muito úteis para nós. E aprender esses dois comandos será muito importante para nós. Vamos agora, então, começar a nossa aula. Vamos para o próximo slide e dar início aos nossos estudos de hoje. Estruturas de um algoritmo. Veja a nossa primeira definição. Um algoritmo deve seguir uma lógica de desenvolvimento de um problema que será definido pelo programador. Veja aqui então que o primeiro passo no qual desejamos fazer é definir qual é a proposta que temos para solucionar com este algoritmo. Qual é o problema de interesse que ele irá se propor a resolver. Temos que entender que um algoritmo nada mais é do que ideias traduzidas em linguagem de programação que posteriormente serão compiladas em linguagem de máquina e executadas pelo computador. Portanto, definir qual é o nosso problema de interesse e o que queremos resolver é o primeiro passo para começarmos então um fluxograma das nossas ideias. Portanto, após definir o problema de interesse, temos que organizar as nossas ideias e qual será a lógica de desenvolvimento que vamos adotar para estruturar este algoritmo, correto? Agora veja também um conceito muito importante que pode nos ajudar a ter um algoritmo mais organizado e bem explicado. O programa pode conter linhas de comentários para facilitar o entendimento. Bom, este ponto é muito interessante. Linhas de comentários não serão interpretadas pelo compilador, ou seja, não serão executadas pelo computador. Cada linguagem possui um caractere específico que denomina que o que estamos escrevendo ali é uma linha de comentário. Em Python,
Isto é representado pelo jogo da velha, o hashtag. Portanto, quando estamos fazendo o nosso código, é uma boa prática utilizar linhas de comentários que ajudarão a você compreender melhor o funcionamento deste código, correto? Além disso, isso vai ajudar muito uma pessoa que não desenvolveu o código a entendê-lo melhor quando for analisá-lo por uma primeira vez. Bom, dependendo do tamanho do seu algoritmo, isso pode até parecer pouco importante, mas lembre-se que algoritmos podem ser muito extensos e a utilização de linhas de comentário que ajudarão ao entendimento desse algoritmo será muito importante. Então, esta é uma prática que devemos sim saber e utilizá-la sempre que necessário. Então, falamos aqui que precisamos entender qual é o nosso problema de interesse, estruturar a lógica que vamos utilizar para desenvolver esse algoritmo, fazer linhas de comentários sempre que possível para ajudar a organização e o entendimento desse algoritmo. Mas agora, por onde começar? Qual é o primeiro passo que devemos fazer quando estamos construindo o nosso algoritmo? Veja que existem diversas metodologias de como estruturar um algoritmo, mas esse não é o nosso objetivo aqui. Não estou aqui para dizer a vocês uma regra, um passo a passo de como estruturar o seu algoritmo. O processo de desenvolvimento é um processo muito específico e eu quero que vocês sempre se sintam livres para aplicar a ideia de vocês. Estamos aqui para que você possa ter uma base sólida e, posteriormente, aprender as melhores técnicas ou até mesmo desenvolver a que é melhor para você para estruturar seu algoritmo. Então vamos aqui entender o que sim é necessário para que possamos começar. E uma coisa muito importante, que deve ser a primeira coisa que devemos fazer ao iniciar o nosso algoritmo, é o que está escrito aqui. Inicialmente, são carregadas as bibliotecas e os módulos que serão utilizados pelo algoritmo. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Pensem comigo. Primeiro vamos ter que entender o que vamos precisar no nosso algoritmo. Imagine, vamos resolver um problema de álgebra linear? Vamos trabalhar com vetores e matrizes, por exemplo? Então, que tal se utilizarmos a biblioteca NumPy para nos ajudar? Pois é, isso provavelmente será necessário no seu algoritmo. Então, a primeira coisa que devemos fazer é importar essa biblioteca para dentro do nosso código, como por exemplo, pelo comando de import numpy snp. Bom, não se preocupe, você vai aprender ainda a fazer isso, não se assuste. O que estou dizendo aqui é apenas um exemplo de como fazer para importar esse código para dentro do nosso algoritmo. Agora imagine que você quer plotar gráficos, gerar imagens dos resultados do seu problema. Então seria bom se utilizarmos uma biblioteca com uma interface gráfica dentro do nosso algoritmo, assim como o Matplotlib. Então devemos, no início do nosso código, utilizar o comando import matplotlib splt, por exemplo. Desta forma, estaremos importando as funcionalidades do Matplotlib ao nosso algoritmo para que possamos escrever os nossos códigos. Agora imagine que essas funcionalidades não estão numa biblioteca, mas sim em outro programa escrito em Python que contém uma função que você deseja usar. Imagine que existe um programa chamado operações e dentro dele existe uma função chamada soma que você deseja utilizar. Então devemos importar este módulo ao nosso código para que possamos utilizar essa função. E fazemos isso de forma muito semelhante, como disse aqui para vocês. Utilizaremos o comando from operações import soma, ou seja, do programa do módulo operações importe a função soma. Não se preocupe em decorar esses comandos. Estou apenas dando exemplos para vocês. Vamos treinar tudo isso na prática ainda. Então, é só uma maneira de vocês entenderem o conceito. O conceito é o seguinte: precisamos definir quais são as funcionalidades que vamos precisar e importar os módulos e bibliotecas que serão utilizados no nosso algoritmo para conseguirmos iniciar o processo do desenvolvimento. Então, esta é a primeira coisa que você tem que aprender, a importar módulos e bibliotecas para começar a desenvolver o seu código. Agora temos outro conceito muito importante que você precisa saber. Veja, o Python é sensível à indentação e a estrutura de funções deve respeitar esta regra.
indentação. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas ele é muito importante para um programador. Indentação tem a ver com o recuo, ou melhor, o espaçamento inicial de cada linha de programação. Se você já viu um algoritmo por aí, você deve ter observado que ele possui diferentes espaçamentos iniciais, diferentes recuos de cada linha. E esses recuos são as regras que devemos respeitar da indentação do código. Cada função tem a sua indentação que devemos respeitar. Por exemplo, se estamos fazendo uma função do bloco if, saiba que a linha onde verificamos a condição para sim ou não executarmos uma ação, ela tem uma indentação diferente da linha seguinte, no qual iremos descrever as ações que deverão ser executadas caso o algoritmo entre dentro do bloco if. Mas fiquem tranquilos, pois o Spider ele nos ajuda muito a conseguirmos respeitar essas regras. E isso vai ficar cada vez mais automático para vocês quando vocês forem programar. Eu sei que é tudo muito novo e pode até parecer complicado, mas acredite, vai ficar cada vez mais automático no raciocínio de vocês. Então, de uma forma geral, temos aqui que a sequência de linhas de comando corresponde à sequência de ações definidas pelo programador para que o algoritmo execute a sua finalidade. Então, o que estamos querendo dizer aqui? Que um algoritmo nada mais é que todas as estruturas que criamos para que ele execute a função que pré-estabelecemos para ele, para que ele execute a sua finalidade, para que ele resolva o nosso problema de interesse. Então, estes são alguns dos pontos que eu passei para vocês que são muito importantes para que vocês comecem a estruturar o seu próprio algoritmo. E lembre-se, existem diversas metodologias, diversas regras que vocês podem aprender por aí. Mas nunca se esqueçam de terem a mente livre para o desenvolvimento do algoritmo de vocês. Afinal, desenvolver um algoritmo significa expressar a sua criatividade e suas ideias em uma linguagem de máquina que será interpretada pelo computador. Então aproveitem, sejam livres e utilizem toda a criatividade e inteligência de vocês para construírem os melhores algoritmos, sempre respeitando as regras da linguagem de programação. Vamos agora conhecer um pouco do comando if. Vamos falar então do comando if. Veja aqui a sua primeira definição. É definido como uma execução condicional conhecida como C, como disse a vocês, a tradução literal desse comando. Só é executada seu comando caso haja alguma condição que seja satisfeita. Então, para que se seja executado as funções atribuídas ao bloco if, uma condição, primeiramente, tem que ser satisfeita. Veja que caso a condição não for satisfeita, o programa pula a função if e segue sua sequência. Então, caso não for satisfeita, o bloco do comando if não será executado e o programa seguirá sua sequência natural. Utiliza as operações relacionais e lógicas para definir uma condição. Bom, de uma forma geral, é desta forma que descrevemos o comando if. Um comando que podemos pensar de um jeito muito simples. Se alguma condição for verdadeira, faça algum comando. Então, só iremos executar o comando que está dentro do bloco if caso uma condição seja verdadeira. É desta forma que ele é utilizado e é esta a sua finalidade. Caso essa condição não for verdadeira, o programa simplesmente pula as linhas de comando do bloco if e segue sua sequência natural, ou seja, ele não executa, o bloco if não afetará a sequência das funções do programa. Ok, este é o intuito. Agora, como é feito a estrutura em programação do bloco if? Veja que temos aqui ao lado if, uma condição, dois pontos. Aqui temos o comando, então, enfim, que ele irá realizar. Agora observem aqui, veja que este espaçamento aqui, ele é diferente deste, né? Então aqui temos o conceito que falamos sobre indentação.
né? Aqui não temos, na verdade, né, um espaçamento nessa linha do if, e nesta segunda linha, por exemplo, a linha de comando, já temos uma indentação. Então, esta é uma forma de enxergarmos esta regra que acabamos de falar para vocês. Então, vamos pensar sempre no seguinte: vamos utilizar o comando if, na sequência, vamos colocar a condição que desejamos verificar para que, se satisfeita, vamos executar o comando. Este comando podem ser quantas linhas, quantos comandos acharmos que seja necessário. Não é aqui porque temos um comando que eu estou querendo dizer que é apenas uma linha de código que vamos utilizar aqui. Podemos ter um algoritmo todo desenvolvido nesta parte do comando, desde que ele só vai ser executado caso essa condição seja verdadeira, correto? Vamos pensar em um exemplo aqui. Imagine que temos um banco de dados com diversas notas dos alunos de uma determinada matéria. Agora, temos um algoritmo que, quando digitamos o número de matrícula, por exemplo, deste aluno, ele irá retornar para nós a nota deste aluno em questão que queremos saber. Além disso, queremos saber se esse aluno foi aprovado ou não. Então, temos que comparar a sua nota e retornar para o usuário se este aluno possui aprovação ou não nessa matéria. Vamos considerar que, para que o aluno seja aprovado, ele deva possuir uma nota maior ou igual a 7, correto? Então, o que devemos fazer aqui para aplicar algo que seja uma estrutura do bloco if? Como o bloco if pode ser útil para nós nesse caso? Veja aqui como funciona. Imagine que, se tivermos uma condição dizendo que if nota deste aluno for maior ou igual a 7, ele retorne ao usuário a mensagem de aprovado. Então, este aqui é um exemplo do que acabamos de dizer aqui. Veja, a nossa condição, olha aqui, nota maior ou igual a 7. Isso aqui é a nossa condição, correto? E aprovado vai ser o comando que vamos realizar caso essa condição seja verdadeira. E tudo isso utilizando o bloco do comando if. Veja que temos o if aqui com sua estrutura que acabamos de dizer aqui para vocês. Então, esse é um exemplo bem simples para imaginarmos e entendermos como realmente funciona a estrutura deste comando. Na aula de hoje, na parte prática, vamos fazer um exemplo e tudo isso vai ficar muito mais claro. Afinal, a melhor maneira de se aprender a programar é programando. Então, dando sequência aqui, temos que, caso a condição seja satisfeita, o programa entra na função if e executa a ou as linhas de comandos dentro da função. Ou seja, a questão de termos sempre o plural é o que eu disse a vocês. Podemos ter um ou vários comandos, e esses comandos só serão executados caso a condição seja satisfeita, correto? Caso a condição não seja satisfeita, o programa irá pular todas essas linhas de código, certo? E caso a condição for satisfeita, ele irá executar essas linhas de comando e, após executar os comandos do programa, segue a sequência natural do algoritmo. Então, não temos aqui um conceito que vamos aprender nas próximas aulas, que é o conceito de looping, do programa ficar repetindo essas funções durante um intervalo pré-determinado. No caso do bloco if, realizaremos os comandos apenas uma vez, caso a função, a condição, for satisfeita. Bom, então entendemos aqui que, se algo for satisfeito, execute algo. E se não, o que faremos? Bom, então já entendemos aqui que a sequência natural do comando if é o else, que ele também é conhecido como senão, certo?
vamos conhecer a estrutura do bloco else. O comando else. Bom, gente, a forma mais natural de pensar nesse comando é que ele é a continuação do comando if, correto? Então, é o else, a maneira como dissemos aqui, que ele pode ser traduzido como se não. Acabamos então de aprender que o bloco if funciona como se uma condição for verdadeira, faça. O bloco else significa que é se não, faça uma outra operação. Ou seja, quando a condição do bloco if não for satisfeita, ele executará o bloco else, correto? Agora, precisamos sempre utilizar o bloco else na sequência do bloco if? Não, não precisamos. Na verdade, só iremos utilizar ele caso desejamos que alguma função específica tenha que ser feita caso a condição do if não seja verdadeira. Ou seja, ele funciona como uma forma de complemento caso a condição que vamos verificar no bloco if não for satisfeita. Temos aqui então, se uma condição for verdadeira, o programa deve executar os comandos dentro da função if, correto? Se não, ele deve executar os comandos dentro da função else. Vamos aqui pensar novamente no exemplo que fizemos no slide anterior. Suponha que temos if a nota do aluno for maior ou igual a 7, vamos executar uma função que imprima na tela a palavra aprovado. Se lembram? Aprovado, exclamação. Então, se nota for maior que igual a 7, imprima aprovado. Agora, isso poderia ser o suficiente e poderíamos seguir na sequência natural do nosso algoritmo caso essa função não seja verdadeira. Mas queremos também poder imprimir na tela a frase não foi aprovado caso essa condição não seja verdadeira, avisando assim o aluno da sua condição nesta matéria. Veja, então, faremos algo que seria else. Veja que não vamos ter uma condição nesse else, já que a condição para que ele seja executado é pura e simplesmente se nota não for maior ou igual a 7. Então, veja que neste caso iremos imprimir não foi aprovado, correto? Aprovado. Exclamação e fecha aspas. Este, então, é um exemplo clássico da utilização do bloco else na sequência do bloco if. Agora, podemos utilizar não apenas dessa forma, mas como várias vezes essa combinação entre as duas funções. Veja, pode ser combinado várias vezes com o comando if através do elif. Então, elif é uma forma de combinação do comando else com o comando if. Veja aqui como fica a estrutura de sua utilização. Estrutura if, então vamos verificar a condição e realizar um comando, correto? Agora, queremos se não, se outra condição, então fazemos o elif. O elif funciona como se não, então ele vai dar uma outra condição aqui e mais um comando. E podemos fazer isso quantas vezes forem necessários. E esses 3 pontinhos representam que podemos fazer o senão, se outra condição, quantas vezes precisarmos dentro do nosso algoritmo. Agora veja que, por fim, temos aqui else e nenhuma condição executa um comando. Então, o else ele está sempre na ponta final dessa estrutura. Afinal, ele não possui nenhuma condição para verificarmos. Então, se quisermos combinar várias vezes o comando else com o comando if, utilizaremos esta estrutura, começando com o comando if, a sua condição, e utilizar vários elif, que é o se não, outra condição, e executa um comando. Ou seja, num caso como esse, a primeira condição a ser verificada será esta. Caso ela seja satisfeita,
o programa irá executar este comando. E após a sua execução, ele sairá deste bloco e seguirá a sua sequência natural, correto? Agora, ele vai verificar, caso essa condição não seja satisfeita, a segunda condição. E a mesma sequência vale para o outro elif. Então, caso não for satisfeita novamente, vai executar esta condição. Caso nenhuma dessas condições for satisfeita, ele vai usar o senão, né? Se nenhuma dessas condições for satisfeita, senão ele vai executar este comando aqui, que é o comando do else, e depois dele seguirá novamente na sua sequência natural. Afinal, ainda não estamos trabalhando com o conceito de loop, que é um conceito que iremos aprender na próxima aula. Bom, agora que vocês já entenderam na teoria como funciona o bloco if e o bloco else, está na hora de aprendermos na prática, de irmos para o Spider para fazermos o nosso algoritmo e utilizarmos essas duas funções que aprendemos aqui. Estão preparados? Vamos então para a nossa lousa, ver o que nos aguarda como exercício e depois vamos partir para o Spider mostrar as nossas habilidades. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos ver então agora o que temos na nossa lousa como exercício para praticarmos e resolvermos no Spider. Veja, desenvolver um algoritmo com os comandos if e else que tem as seguintes características. Então, a partir de um dicionário contendo as notas e os números de matrícula de cada aluno da matéria de álgebra, faça um programa que pergunte o número de matrícula ao aluno e retorne uma mensagem de aprovação se a nota for igual ou maior que 7 e reprovação caso o contrário, correto? Então, a primeira coisa que devemos fazer aqui é, a partir de um dicionário que irá conter o número de matrícula e a nota de cada aluno respectiva à matéria de álgebra, vamos ter um programa que irá perguntar ao aluno o número de matrícula e vai retornar se esse aluno passou ou não nesta matéria. Isso vai ser de acordo com a nota. Então, caso a nota for igual ou maior que 7, esse aluno receberá que ele foi aprovado. Caso a nota for menor que 7, esse aluno receberá que ele foi reprovado, correto? E vamos ter aqui a parte 2. Então, fazer algumas mudanças no código anterior. A parte de receber o número de matrícula continua a mesma, mas caso a nota for igual a 10, deve ser mostrada a mensagem: parabéns, você obteve a nota máxima. Caso a nota esteja entre 10, entre menor que 10 e maior ou igual a 7, deve ser mostrada a mensagem: parabéns, você foi aprovado. Caso a nota seja menor do que 7, ou seja, a mesma condição da reprovação, o programa deve calcular qual deve ser a nota que o aluno deve tirar no exame final para ser aprovado. Então, temos aqui a média final para este aluno é a média da soma da nota final com a média anterior e deve ser igual ou superior a 7. Então, devemos calcular a nota que esse aluno deve tirar nessa prova, lembrando que a média final será, então, a nota desse exame final mais a média anterior dividida por 2. E isso deve ser igual ou maior que 7. Então, vamos continuar e mostrar a mensagem: você ainda não obteve a aprovação e precisa obter a nota X, nesse caso, que é o valor calculado, no exame final. Então, vamos fazer essa alteração, vamos falar para quem não obteve a aprovação ainda, qual a nota que esse aluno deve tirar no exame final. Se o aluno precisar obter uma nota maior do que 10 para conseguir a média final, ele já estará reprovado e a seguinte mensagem deve aparecer: você foi reprovado. Então, caso a média desse aluno implique que ele tenha que tirar uma nota maior do que 10 nesse exame final, ele já estará reprovado e deve aparecer isso na tela. São muitas informações, não são? Mas você vai ver que com tudo que aprendemos aqui, somos capazes de obter a solução para esse problema. Vamos para o Spider, vamos fazer
a solução desse exercício. Bom, pessoal, estamos aqui então novamente no nosso ambiente Spider para fazermos este exercício proposto através da linguagem de programação do Python e vamos desenvolver o nosso algoritmo, correto? Vamos então fazer a primeira parte do exercício, no qual o programa pergunta ao usuário seu número de matrícula e vamos retornar a ele se ele foi aprovado ou não, ou seja, se a sua média for maior ou igual a 7, ele será aprovado. E se sua média for menor do que 7, ele foi reprovado e vamos ter que informar isso a ele, correto? Vamos ver então o que temos aqui. Então, exercício da aula número 13, você já tem disponível esse código, assim como esse código resolvido, correto? Mas eu espero que vocês, antes de verem o resolvido, tentem fazer por conta própria ou pelo menos me acompanhem aqui na solução do exercício. Então, temos aqui notas de sala, então já é criado um dicionário, isso aqui é um dado de entrada do nosso exercício. Veja, ele contém os números de matrícula, por exemplo, 11.001, teve a nota de média 7, 11.002 a média 10, 11.005 a média 5, 11.008, 11.009, 1.010 e 1.011. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos, no qual obtiveram aprovação na matéria de álgebra, 2 apenas. Então, apenas 2 alunos, o 1.001, né, o 11.001 e o 11.002. Vejam que eu estou dizendo 11 e depois 1.001, né? Não é 11.001, é 11 e 1.001, 11 e 1.002. É a composição completa, uma forma de falar aqui do número de matrícula. Bom, o que vamos precisar fazer então? Primeiro, vamos ter que usar a técnica que já conhecemos, a de perguntar um valor ao usuário e armazenar esse valor em uma variável. E após fazermos isso, vamos ter que utilizar a técnica do dicionário, ou seja, vamos procurar o valor correspondente a esta variável, ou seja, correspondente a esta chave. Você já aprendeu isso na aula anterior. Vamos agora praticar aqui para este exercício. Então, desenvolver o código aqui, parte 1. Então, vamos criar a variável x. Vamos dizer que ela é um inteiro, input. Então, digite o seu número de matrícula. Correto? Então, x receberá o valor do número de matrícula que vai corresponder à chave do nosso dicionário. Então, o que temos que fazer aqui é que nota receberá notas, underline, sala, índice x. Então, aqui saberemos que ele irá digitar o seu número de matrícula e, através do número de matrículas, que será a chave desse dicionário, este dicionário irá nos retornar o valor correspondente a essa chave, ou seja, a média, a nota deste aluno na matéria de álgebra. E é este valor que devemos comparar no bloco if e else para dissermos a ele se ele foi aprovado ou não. Veja agora então como vamos construir estes blocos if e else. Veja como é assim. Temos primeiro aqui então, vamos aqui, if, nota, que é a nossa variável, for maior ou igual a 7, vamos dizer ao usuário print parabéns, vírgula. Você foi aprovado. Correto? Então, se nota for maior ou igual a 7, o algoritmo entrará para executar este comando de print. Correto? E agora o que temos que fazer apenas é o else, ou seja, se não, se a nota não for maior ou igual a 7, o que devemos fazer? Então, vamos aqui ir para a indentação correspondente, né, do else. Else, não temos a condição, pois a condição já é descrita no if, né? Se ele não tiver a condição no if, né, se não for correspondente ao que dissemos no if, ele já irá automaticamente para o else. Então, print, você não obteve nota necessária para a aprovação. E assim concluímos o nosso algoritmo. Vamos ver o que esperamos que ele faça? Veja,
Temos aqui, então, um dicionário e suas chaves são os números de matrícula, né? E seus valores, a média deste aluno nesta matéria de álgebra. Temos aqui, então, primeiro, X vai receber o que o aluno digitará como digite o seu número de matrícula. Então, o aluno vai digitar o seu número de matrícula, esse valor será um inteiro e vamos armazenar em X. Depois disso, a nota, a variável nota, será exatamente o valor correspondente a esta chave. Como temos aqui as chaves do dicionário, os números de matrícula dos alunos, então, ao fizermos isso, nota será atribuído à média deste aluno, a nota deste aluno que digitou o número de matrícula. Concorda? Então, teremos este valor da média atribuído à variável nota, certo? Então, se nota maior ou igual a 7, então agora precisamos comparar se esse aluno obteve ou não a aprovação. Então, se ele obteve a aprovação, vamos aparecer na tela, parabéns, você foi aprovado. Se não, vamos pôr na tela, você não obteve nota necessária para aprovação. Vamos então testar o nosso código. Vamos aqui no Run. Digite seu número de matrícula. 11.001, por exemplo, que obteve. Parabéns, você foi aprovado. Veja então que ele criou, ele já tem aqui o dicionário, né? Que são as notas e que tem as chaves, que são os números de matrícula, e os valores, que são as notas, né? As médias desses alunos. Temos aqui então, ele criou a variável x, que é o número de matrícula, e nota, que é desta operação aqui, né, que ele vai consultar o dicionário e retornar, então, atribuído a ele a média, né, a nota deste aluno, a nota deste número de matrícula. E aí ele retorna, parabéns, você foi aprovado. Vamos fazer mais um teste. Vamos ver aqui o aluno 11.009. Você não obteve nota necessária para aprovação. Então, 11.009, a gente vê aqui que ele teve 6, não obteve. Vamos fazer mais um, 11.011. Você não obteve nota necessária para aprovação. Então, aqui temos alguns exemplos, mas já podemos ver que o nosso algoritmo funciona perfeitamente. Viram como é simples e como os blocos if e else pode ajudar muito na construção de uma solução para o nosso problema? Viram quantas possibilidades eles podem nos dar? Eles são incríveis, não é mesmo? Bom, mas agora vamos para a parte 2 do nosso programa. Vamos fazer algumas alterações neste código. Bom, antes de irmos para a próxima parte, eu vou comentar esses blocos if e else. Não vamos mais utilizá-los, correto? Eu vou zerar as nossas variáveis e eu vou permanecer aqui com o x e o nota. Afinal, vamos utilizar esta mesma base, que é de perguntar ao aluno seu número de matrícula e termos armazenado na variável nota a média correspondente a este número de matrícula. Mas agora, o que precisamos fazer é o seguinte: temos algumas condições. Primeiro, se esta nota for igual a 10, ou seja, esse aluno obteve a nota máxima, vamos ter que falar para ele: parabéns, você obteve a nota máxima. Caso a nota deste aluno esteja entre menor do que 10 e maior ou igual a 7, vamos manter a mensagem: parabéns, você foi aprovado. Agora, para quem não obteve aprovação, ou seja, para quem teve a nota menor do que 7, vamos ter duas condições. Primeiro, este aluno terá direito, caso ainda possível, a fazer o exame final. E o exame final funciona da seguinte forma: se pegarmos a nota do exame final mais a média que esse aluno já possui e dividirmos por 2, teremos então a nova média, a nova nota deste aluno. E poderemos novamente ver se esse aluno passou ou não. E para isso, vamos usar as mesmas métricas, ou seja, a média terá que ser maior ou igual a 7. Porém, isso não vai ser aplicável para todos os alunos. Afinal, pode ser que o aluno precise de mais do que 10 nesse exame final. Então, esse aluno já está reprovado e não terá direito a este exame, correto? Então, temos que fazer estas duas condições caso o aluno não tenha obtido a média necessária, certo? Bom, mas vamos por partes. Vamos primeiro construir o primeiro bloco if. Vamos ver? Então, vamos lá para a primeira parte. Então, if nota igual a 10, vamos ter print, vamos colocar aqui, parabéns, você obteve
obteve a nota máxima, correto? Então, temos aqui o primeiro if, concorda? Vamos agora para o segundo, onde vamos utilizar o elif. Elif, ou seja, se não se 10 maior nota maior ou igual a 7, veja que não tem nenhuma necessidade desses espaçamentos. Você pode utilizar isso sem o espaçamento entre o 10, a nota, o símbolo. Eu estou fazendo isso apenas para que fique mais claro a visualização de vocês, tá? Mas vocês não precisam utilizar esse espaçamento. Temos aqui print. Parabéns. Você foi aprovado. Correto? E agora, vamos para um outro bloco elif. Veja. Elif, se não ser, nota menor do que 7. E aqui vamos entrar para o bloco onde temos que fazer algumas operações. Primeiro, se a nota for menor do que 7, o que vamos precisar fazer? Vamos precisar fazer é calcular quanto esse aluno deverá tirar no exame final, certo? E devemos comparar se esse aluno vai precisar de mais do que 10 no exame final, será exibida a mensagem e você foi reprovado. E se esse aluno precisar de uma nota menor ou igual a 10, aí sim vamos imprimir na tela que esse aluno ainda não foi aprovado e o quanto ele precisa tirar no exame final. Então, primeiro ponto, vamos calcular quanto esse aluno precisa tirar no exame final. Então, vamos lá. Final é igual a 7 vezes 2 menos nota. Bom, se vocês não entenderam o que eu fiz aqui, pensem comigo. O que temos numa equação geral para esse cálculo? Temos o exame final mais a nota, que é a média que já possuímos. Isso dividido por 2 tem que ser igual a 7, para termos a nota mínima, correto? A nota mínima que esse aluno precisa para aprovação. Então, se isolarmos o final, ou seja, se passarmos o 2 multiplicando o 7 e depois nota subtraindo deste lado da equação, vamos chegar exatamente a isso. Final é igual a 7 vezes 2 menos o nota. Bom, agora só nos restou fazer um bloco if e um bloco else, comparando o valor desta variável. Veja, primeiro, if final é maior do que 10, então vamos imprimir print, você foi reprovado. Então, se o final for maior do que 10, não vai ser possível essa matemática, né? Então, não vai adiantar nem a realização do exame, já que esse aluno não irá conseguir a nota necessária para aprovação. E agora, vamos fazer, então, else, ou seja, a condição, caso isso seja menor, caso seja possível, print. Você ainda não obteve a aprovação e precisa tirar a nota. Vamos colocar aqui final no exame final. Vamos ver se está correto. Então, caso esta nota for menor do que 7, vamos calcular o que ele precisa tirar no exame final. E se a nota desse exame final for maior do que 10, então já vamos imprimir você foi reprovado. Caso contrário, vamos imprimir você ainda não obteve aprovação e precisa tirar a nota, valor da nota final, no exame final, certo? Então aqui temos a mesma estrutura inicial, temos aqui dois ifs, né? Um if e um elif. Então, o primeiro bloco if só compara se essa nota é a nota máxima. O segundo bloco, o elif, verifica se esse aluno passou sem a nota máxima, imprime parabéns, você foi aprovado. E aqui o terceiro elif, que tem um if e um else, além do cálculo da nota final. Vamos então tentar compilar o nosso código. Digite o seu número de matrícula. Deixa eu subir aqui. Eu vou primeiro escolher aqui o 1001. Então, 11.001. Parabéns, você foi aprovado. Então, criou exatamente as variáveis. Vamos rodar novamente. 11.002, que tirou 10. 11.002.
Parabéns, você obteve a nota máxima. Bom, então ele funcionou exatamente como queríamos, hein? Vamos rodar mais uma vez. Alguém que não obteve aprovação. 11.005. Você ainda não obteve aprovação e precisa tirar a nota 9 no exame final. Então, aqui exatamente funcionou a parte do terceiro bloco aqui. Ele calculou o final, que é a nota do exame final, viu que era menor do que 10 e falou para o usuário que ele ainda não obteve aprovação e o quanto ele vai precisar tirar no exame final. Bom, vamos tentar mais um usuário. Vamos ver. Vamos tentar o 11.008. Você ainda não obteve aprovação e precisa tirar a nota 10 no exame final. Bom, uma tarefa nada fácil para esse aluno, mas ele ainda pode ser aprovado caso tire 10 no exame final. Bom, vamos ver então alguém que tirou menos do que 4, que é a nota desse aluno. Então, talvez esse 11.011 ele não consiga nem mesmo com a realização do exame final. Vamos verificar? Run. Então, 11.011, você foi reprovado. Bom, então esse código funcionou exatamente como gostaríamos. Conseguimos resolver esse problema. Conseguimos solucionar o nosso problema proposto. Viram como foi incrível e como utilizamos todas as funções que aprendemos aqui? O if, elif e o else. Então essas operações condicionais foram muito importantes, o que aprendemos na aula de hoje e vimos o quão importantes elas podem ser na solução do nosso problema. Lembrando que aí na casa de vocês, eu recomendo que vocês utilizem a função breakpoint e debug para rodar linha por linha desse algoritmo, fazer vários testes, simular esse algoritmo entrando em todas as linhas, vendo em qual condição que ele vai entrar, entrando nesta condição, vendo o algoritmo entrar em um bloco if, ou no bloco elif, ou nesse bloco elif, entrar ou nesse if, ou nesse else, como de fato ele funciona. Utilizem sempre, durante as nossas aulas, não vamos ficar explorando esse código, todos os seus detalhes, mas de toda forma, eu recomendo que vocês sempre façam isso em casa. Quem mais procura praticar, quem mais é curioso, é aquele que mais aprende. Então façam isso sempre que possível e assim vocês vão cada vez mais entender o funcionamento dessas funções e o funcionamento destes algoritmos. Bom, eu fico muito feliz então com esse exercício que fizemos aqui com a nossa prática e agora vamos para as considerações finais. Vamos lá. Bom, pessoal, encerramos então a nossa aula número 13, a aula onde aprendemos operação condicional, if e else. Uma aula muito importante. Vocês verão, durante a evolução de aprendizado de programação, a grande importância e funcionalidade que temos em blocos if e else, com essas duas funções. Hoje, fizemos a aplicação do bloco if e else no exercício para que vocês entendam e comecem a compreender a utilização dessas duas funções. Acreditem, elas serão muito presentes em muitos algoritmos que vocês vão desenvolver e encontrar por aí. A funcionalidade delas pode parecer simples, mas é extremamente útil e irá ajudar muito vocês durante a caminhada em busca do conhecimento. Eu agradeço pela aula de hoje, eu espero que vocês tenham aproveitado mais essa oportunidade de juntos darmos mais um passo em busca do nosso objetivo e vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até mais.